A gente vai falar ainda nessa edição, claro, profundamente sobre a agenda do presidente Lula, que começou ali com uma nova descoberta de petróleo. É um processo longo ainda. A gente, ao longo dos próximos dias, vai falar ainda mais sobre o que está sendo descoberto ali na foz do Amazonas e tudo mais. Mas teve aquele encontro muito importante com o Davi Alcolumbre, importante para avançar pautas que são importantes para, inclusive, a reeleição do presidente Lula como o fim da escala 6x1. Mas daqui a pouquinho a gente chega profundamente no presidente Lula. Eu queria voltar um pouquinho no Renan Santos, que tem fala dele também, que é importante da gente destacar que o Renan defendeu nessa terça-feira a extinção da Justiça do Trabalho e fez críticas à PEC que põe fim à escala 6x1. O presidenciável propôs a instituição de um regime de contratação baseado em horas trabalhadas e disse que a CLT já era. O Magno, o Renan Santos, ele vem nessa esteira dos candidatos outsiders. A gente teve o Pablo Marçal, por exemplo, que foi um fenômeno ali de São Paulo, que não avançou, e muitas vezes a gente vê os outsiders não avançando, né? Depois eles, inclusive, se perdem no tempo. Tem alguns que realmente conseguem avançar e muito. Né? A gente vê o caso de um país aqui muito pertinho do nosso, também muito grande, que é a Argentina. Teve o Javier Milei sendo presidente da República. O Renan Santos, como todo candidato outsider, ele parece reunir um montão de coisa que dá certo. Você já trouxe isso um pouquinho na sua primeira resposta sobre ele. Tira ali as coisas que não dão muito certo, funciona como um filtro, parece, do que o eleitor está querendo. Mas muitas vezes a gente deixa, portanto, de conhecer exatamente quem é essa pessoa, exatamente quais são as opiniões desse personagem, que é, no caso, o Renan Santos. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Ele agora começou numa fase de campanha que é a exposição completa desses candidatos a ser perguntado de tudo quanto é assunto. Vai ter o debate, o Renan Santos é muito esperado nesse debate, inclusive por gente que começou a conhecê-lo e quer ouvir as ideias dele, as propostas, mas ele já começou. O Renan Santos ainda está muito em São Paulo, né? Ontem veio para Brasília, mas ele segue ainda muito não dá nem para dizer um reduto, né? Talvez forme um reduto em São Paulo. Mas a gente ainda não viu o Renan Santos no Nordeste. Como é que vai ser essa conversa dele com os nordestinos, no Norte? O que ele acha de um montão de assunto importante para o Brasil? O Brasil é um país continental. Queria te ouvir um pouquinho mais ainda sobre esse candidato que a gente está começando agora efetivamente a conhecer, que é o Renan Santos. É uma situação bastante curiosa, porque o Renan Santos tem essa postura, tem essa posição dessa campanha eleitoral, que é olhar a política quase que de fora para dentro. Como os outros candidatos têm ou tiveram um mandato, o Renan os vê como parte da política, como parte do que nós temos sendo oferecido para o eleitor em termos de cardápio. São essas pessoas que estão na política oferecendo para o eleitor sempre essas mesmas ideias, sempre essa mesma forma de proceder, essas conexões com a corrupção, essas promessas que nunca se realizam. Então ele vê a pesquisa, a política de fora para dentro. E ele se conecta com o eleitor principalmente por essa visão. Ele está olhando o eleitor e apresentando a política brasileira como se fosse uma coisa da qual ele não pertence. Ele pergunta ao eleitor se o eleitor está satisfeito com isso, se ele está satisfeito com esse cardápio de ideias que a política brasileira tem oferecido. E não só de ideias, mas também de práticas. Essas práticas que são exemplificadas pelos casos de corrupção, pelas rachadinhas, por toda a forma da política proceder. E como a gente sabe que a política é bastante impopular no Brasil, os brasileiros presumem que os políticos estão envolvidos com questões de corrupção de qualquer forma, e por isso que a corrupção não chega a ser o melhor critério para os eleitores escolherem seus candidatos. O eleitor está dessensibilizado em relação à corrupção. Renan se beneficia dessa situação.
E, claro, há todo um movimento de outsiders, essa história de apresentar a política como um problema e se colocar como alguém de fora da política não é nova, acontece em outros países também. E Renan embarca nessa onda. Mas tem uma questão que diferencia Renan de Pablo Marçal, de outros exemplos de candidatos outsiders e candidatos que se colocam nesse papel e que a gente já viu no Brasil. Renan é muito mais preparado para falar dos temas do que Pablo Marçal. Você pode concordar ou discordar da forma como ele coloca suas posições, ou mesmo das posições que ele coloca para debate, mas ele consegue discorrer sobre essas questões de uma forma que outros candidatos teriam dificuldade. Então, ele consegue atrair a atenção dos eleitores porque ele consegue fazer um argumento com princípio, meio e fim. Para muita gente, isso é bastante atraente. E tem um outro detalhe também. Os candidatos outsiders tendem a jogar um tudo ou nada. Aparecem numa campanha, se forem eleitos, ótimo, se não forem eleitos, desaparecem. Talvez Pablo Marçal seja o nosso melhor exemplo. Pablo Marçal apareceu na campanha para a Prefeitura de São Paulo, teve uma boa votação, quase foi para o segundo turno, depois desapareceu, saiu de um partido, foi para o outro, saiu do outro, foi para um, agora tenta na justiça retomar a filiação do partido anterior em que ele estava, enfim, se desengajou da política. Renan Santos fundou um partido, tem um partido, tem mandatários eleitos por esse partido. Fundar um partido no Brasil não é coisa simples, exige um nível de organização bastante sofisticado. O bolsonarismo não conseguiu montar um partido, está no partido de Valdemar da Costa Neto por não ter conseguido fazer isso. Então, eu penso que Renan Santos, aconteça o que acontecer nessa eleição de 2026, está se colocando como uma figura nacional, uma figura da política brasileira e tem um partido para que a sua atuação dure mais tempo do que só o tempo de atenção que os políticos terão nessa campanha de 2026.